galerinha, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Estamos aqui para o nosso segundo vídeo relacionado à didática. Como vocês sabem, vocês são futuros professores e professoras, talvez já até estejam em sala de aula, e é interessante a gente sempre revisar a nossa didática para que assim a gente possa sanar as necessidades dos nossos alunos. Na aula passada a gente falou um pouquinho a respeito de alguns teóricos, de alguns especialistas dentro dessa área, e nessa segunda parte a gente vai falar sobre as metodologias e as avaliações. A gente deve entender como a gente deve avaliar o aluno, entender que apenas uma prova não avalia o conhecimento do nosso aluno e nem o progresso dele através do conhecimento. As metodologias ativas ou metodologias de êxitos dentro da matemática, elas são de fundamental importância. Por quê? Porque elas vão trabalhar de uma maneira mais lúdica, de uma maneira diferente, aquele estudante que às vezes ele está fragilizado devido a determinadas situações ou a traumas relacionados a conteúdos, até mesmo a outros professores que possam não ter ajudado eles da melhor maneira possível. Perfeito? Então, o que seriam essas metodologias ativas de matemática, As metodologias ativas colocam o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Na aula passada eu expliquei a respeito disso, que o estudante é o nosso protagonista, que é função do professor ser o alicerce, ser o apoio, ser o suporte, mas não ser o protagonista, não ser o detentor do conhecimento. Entendam. Seu estudante, ele sabe algumas coisas, ele entende algumas coisas, ele já trouxe da sua vivência determinadas situações, e você deve, a partir de um planejamento, trazer esse conhecimento prévio para um conhecimento mais aprofundado, tá? Então a tua função, professor, professora, é ser um suporte. O protagonista é o seu estudante. Ah, professor, mas se o estudante não quiser ser protagonista, se o estudante não quiser ajuda, aí cabe a você ver outra metodologia que possa fazer ele querer fazer isso. Eu sei que é complicado a gente querer ensinar alguém que não quer aprender, mas se a gente quiser essa labuta, se a gente quiser esse desafio, vamos aceitá-lo, certo? A primeira metodologia que a gente pode trabalhar é a de resolução de problemas. Professor, mas como assim? Lembra que eu expliquei na aula passada que os problemas eles têm que estar relacionados com o estudante, com a vivência dele? Então essa resolução de problemas ela deve também estar vinculada a essas vivências, para que assim a aprendizagem seja significativa. O estudante aprende ao tentar resolver situações desafiadoras. Lembra que eu falei também a respeito do erro? Tente fazer com que o aluno entenda que o errar não é vergonhoso, que o errar ele pode ser aprendizagem, e que você, que é o adulto na situação, tem que saber dosar lá a sua intensidade. Não chegar, rapaz, eu expliquei, não faça desse jeito. Meu filho, por que você fez isso? Como você fez isso? Me explica, eu quero entender como foi que você pensou nisso. Então, ao analisar essas questões, essas situações, problemas, desafiadoras, você consegue entender como o teu aluno pensa. Você consegue se planejar. Eu sei, uma sala com 40 alunos, com 25 alunos, com 30 alunos é horrível. Eu sei. Eu não estou dizendo que isso é certo, e não é. Eu sou professor, eu entendo isso. Eu sei que cada um dos alunos ele tem a sua necessidade. E não estou nem falando dos neurodiversos, que também têm as suas necessidades peculiares. Eu estou dizendo que dentro de uma sala de aula em que todos são normais, que eu acho essa palavra assim até meio errônea, porque todos nós temos nossas criticidades, essas nosso jeito de ser, cada um é diferente, ninguém é igual. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Um plano para que todos possam ser abraçados. É difícil? Muito, muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, não é. Mas assim, se a gente escolheu isso para a gente tem que seguir. Desenvolver raciocínio lógico e autonomia. Por exemplo, na primeira vez que tu trouxe teu aluno, ele errou, mas explicou, tu entendeu, e ajudou, auxiliou, tu vai auxiliar nessa hora. Na segunda vez, ele já vai ter um pensamento diferente. Por quê? Porque com a tua ajuda, com o teu auxílio, ele está pensando de uma maneira diferente.
Jogos matemáticos, é incrível para trabalhar com jogos matemáticos. Por quê? Porque o aluno ele brinca e às vezes não percebe que está aprendendo. Eu gosto muito de trabalhar com bingo da tabuada, né? Eu trabalho também no EJA à noite, lá em Turilândia, e a primeira aula minha foi um bingo da adição. E aí quando se entregou a cartela, só tinha os números lá, mas as pedras que eram cantadas eram 5 mais 3, 7 mais 8. E aí eles tinham que acertar a conta para poder marcar lá na cartela. Então é interessante a gente trazer também isso, principalmente quando você trabalha com crianças pequenas, fundamental menor, ou até mesmo maior. É interessante sempre estar trazendo, né? Não estou dizendo que é para viver fazendo isso, mas poder dosar ali, uma aula teórica, uma aula prática, uma brincadeira, um jogo matemático. Isso é interessante. Esses jogos, além de tornar a aprendizagem mais dinâmica, eles reduzem a ansiedade. A gente tem muita criança ansiosa, tem muita criança depressiva. A gente também tem que conhecer isso. A gente não vai tratar ninguém, nós não somos isso, mas a gente tem que ser ali o suporte para que, pai, mãe, olha, vamos dar uma olhadinha no seu bebê, vamos dar uma olhada no seu filho, ver o que está acontecendo, ele pode estar passando por alguma situação. Conversem com eles. A escola, às vezes, ela é o principal mecanismo para a gente já conhecer o aluno e poder encaminhar ele para o profissional responsável. Então essas brincadeiras, esses jogos, eles vão reduzir essa ansiedade, esse medo, essa angústia que eles têm. Modelagem matemática, também é uma metodologia, uso da matemática para explicar situações reais, exemplo, crescimento populacional, consumo de água. Como eu já expliquei várias vezes, você conseguir trabalhar com esse jovem, com esse adolescente, com esse adulto, com esse senhor de idade, a realidade dele se torna maravilhosa a aprendizagem. O seu João, que é pedreiro, ele voltou para a escola porque ele queria aprender a ler, escrever e fazer cálculos. O professor fez uma atividade sobre área, sobre perímetro, e utilizou a construção da casa para fazer essa aula. Olha o quanto essa aula vai ser maravilhosa para ele. Por quê? Porque a realidade dele, ele entende como fazer isso. O quarto ele tem que ter quantos metros quadrados, quanto vai ser o perímetro em volta da casa. Então, quando tu traz para a realidade daquele estudante, é incrível, é maravilhoso, ele vai aprender realmente, certo? Aprendizagem baseada em projetos. A primeira coisa a se realizar um projeto é identificar um problema. Por exemplo, a coleta de resíduos em Pinheiro, ela não é seletiva. Por quê? Porque mesmo que eu faça a separação, eles vão pegar tudo e jogar dentro do carro de lixo, ou da caçamba de lixo, ou daquele compressorzinho lá. E quando vai lá para o lixão, você tem moradores lá que vão de novo separar para poder vender esses materiais. Imagina um projeto em que você tivesse um aplicativo ou um site em que você pudesse se cadastrar e dizer, olha, eu sou um morador que separa o lixo direitinho, em orgânico, metais, papel. E eu gostaria que a minha coleta fosse diferenciada, para que ela não fosse para o lixão, ela fosse direto para a cooperativa e ali ajudasse a gerir, né, a dar lucro, a dar subsídio para aquelas pessoas, aquela população. Olha que projeto incrível. Um projeto simples não, mas um projeto que dá para trabalhar. O que falta? Falta a autonomia para fazer isso. E outra, o que é mais importante, quando não dá lucro para a pessoa, se isso é para outras pessoas, às vezes eles deixam para lá. Ou quando não é visível, tão visível. Que é um exemplo bem gritante. Por que a maioria das cidades elas não tem tubulação de esgoto? Porque não é visível. Eles gostam de fazer obras o quê? Que dá para ver. Então, tu tem que trabalhar o senso crítico com teus estudantes, para que eles percebam isso, certo? Aprendizagem baseada em problemas, ela integra diferentes conteúdos,
ela estimula a investigação e a colaboração, porque tu tem que perceber o problema, tu tem que analisar o problema e tem que buscar o quê? Uma solução. Nessas metodologias, o professor atua como mediador, não apenas como transmissor. Eu não vou preparar o projeto, pensar no projeto, escrever o projeto, trabalhar no projeto. Não. É o teu estudante. Tu vai ser um mediador. Se tu vê ali que não tá indo para o caminho mais razoável, em que eles possam realmente trabalhar, então, olha, vamos pensar de uma maneira diferente, vamos trazer mais ideias. Mas o foco para que você tenha uma didática de excelência foca no aluno. O aluno é o principal. A avaliação na didática matemática, aí vem uma coisa que pega muito o professor. A avaliação ela é só prova. Eu vou avaliar o meu aluno por uma prova de 10 questões, de 20 questões. Desculpa, rapidinho. De 20 questões, 30 questões. Gente, uma prova não avalia todos os alunos. Tu não pode avaliar uma baleia pela capacidade dela de subir numa árvore. Tu não pode avaliar um jabuti pela capacidade dele de nadar. Cada estudante tem a sua peculiaridade. Tu tem que perceber o desenvolvimento desse indivíduo. Ele era péssimo em tabuada. Mas a partir dos projetos, a partir das metodologias de êxitos, a partir das dinâmicas, ele deu uma melhorada. Ele saiu do 0 e foi para o 5. Olha o quanto isso é uma evolução. Aí tu vai lá dizer assim, não, ele não passou. Por favor, professor. Por favor, professora. Entenda, evolução não acontece da noite para o dia. Matemática não se aprende da noite para o dia. Se o teu aluno, se o teu estudante, ele saiu do 0 e conseguiu chegar a um 5, a um 4, a um 2 ou a um 7, cara, é uma evolução muito grande. Você tem que prestar atenção nisso. Entendeu? Então, sempre avalie o teu estudante continuamente. Veja se ele progrediu ou regrediu. É importante isso. Não foque apenas em uma prova e pronto. Isso não avalia ninguém. Quer um exemplo? A gente tem bem aí vários índices de desenvolvimento em que a gente percebe que são todos mentirosos. Como é que eu vejo um índice de leitura e proficiência em matemática lá em cima, e aí tu vai pegar esse aluno, ele não sabe ler, ele não sabe interpretar, ele não sabe tabuada. De onde vieram esses dados? Então, uma prova, ela pode ser pescada, ela pode ser aumentado os seus valores. Você tem que avaliar o seu estudante na evolução real que ele teve, tá? A avaliação, ela deve ser contínua e ter funções diferentes. Tu tem vários tipos de avaliações. Tu tem a avaliação diagnóstica, que ela identifica conhecimentos prévios e ela é realizada no início do processo. Ou seja, a primeira coisa que você faz ao receber novos alunos é já ter uma avaliação prévia do que ele sabe. Qual é a proficiência dele em leitura, qual é a proficiência dele em matemática, para que assim você possa entender como vai trabalhar com esse estudante. Essa é a avaliação gente? Diagnóstica. Nós temos a avaliação formativa, ela acompanha o desenvolvimento do aluno, ela permite ajustes no ensino, ou seja, é aquele acompanhamento periódico, entender se ele está desenvolvendo ou não as habilidades que estão lá no seu plano de ensino, que aí a gente não vai adentrar muito, porque a gente está trabalhando com a didática, com o jeito de ministrar, mas é interessante também que trabalhe a questão do plano, saber planejar, tá? A avaliação somativa, ela verifica o aprendizado ao final do período, ou seja, diagnóstica no começo, formativa no decorrer do percurso e somativa ao final do percurso. E aí tu vai ter que entender que teu estudante, ele pode não aprender tudo, ele pode aprender apenas a metade, ou ele pode aprender tudo e mais um pouco, e aí sim ampliar, que é a questão dos autodidatas, dos superdotados, que aí entra em outro campo e a gente não vai adentrar aqui, tá bom?
o mais importante não é apenas a nota, mas o processo de aprendizagem. Ah, professor, mas o meu aluno só tira 2. Ok, mas ele saiu de onde? Ele não saiu do zero? Ele não saiu de não entender nada com nada com nada? Tem que prestar atenção nisso. O professor como mediador, eu venho explicando isso desde a aula passada, desde a semana passada, e vocês têm que entender isso com vocês. Vocês não são o centro do universo. Vocês são os mediadores, vocês são o suporte. Trabalhem isso. Não fique apenas passando conteúdo. Receba também o que eles já sabem. Entenda qual é, de onde eles saíram, qual foi o ponto de início, para entender qual é o ponto final. Se eu não faço uma atividade diagnóstica no início, eu não sei onde meu aluno parou. Poxa, eu fiz uma atividade diagnóstica, o meu aluno Joãozinho, ele só tirou 0 em tudo. Quando eu fiz a minha atividade somativa no final do ano, o meu Joãozinho estava com 7, com 8. Eu sei onde ele saiu e eu sei onde ele chegou. Por quê? Porque eu trabalhei a diagnóstica, a formativa e a somativa ao final, certo? O professor de matemática, ele deve criar situações desafiadoras com base na vivência do estudante, incentivar o pensamento crítico, e é uma coisa que eu busco muito, que o aluno ele seja crítico, que ele pergunte, que ele tire as suas dúvidas, que ele traga as situações que ele tem dúvidas, porque, de novo, o aluno calado, muito calado, eu não sei se ele está aprendendo. Eu gosto do aluno que realmente está ali interagindo, perguntando, tirando as suas dúvidas. Por quê? Porque ali eu percebo o interesse e eu percebo que a formativa. Eu entendo que ele está aumentando o seu desenvolvimento. Valorizar o erro como aprendizado. Entenda, professor. Se o teu aluno errou, é porque ele tentou. O estudante que não erra é perfeito, mas a gente tem esses alunos, esses estudantes? Raramente. Então, o teu aluno vai errar. Só que assim, entenda que ao errar, tu tem a chance de mostrar o caminho certo. E outra, deixe ele errar. Por quê? Porque ele vai estar tentando fazer. É importante demais. Adaptar as estratégias conforme a turma. Eu dou aula apenas na terceira sériezinha, no terceiro aninho. No 5º ano, eu dou aula no ensino médio. Eu dou aula no ensino fundamental maior. São metodologias diferentes. Mas é entender que até dentro da mesma turma, eu dou aula para o 2º aninho de manhã e dou aula para o 2º aninho de tarde. Eu vou fazer do mesmo jeito. Desculpa, professor, você está errado. Não tem como as duas turmas serem totalmente iguais. Às vezes tu tem determinadas situações na turma da manhã que tu não tem na turma da tarde. Então tu tem que sempre estar adaptando. E isso é uma crítica que eu faço ferronhamente. Planos para todas as turmas iguais. As turmas não são iguais. Os alunos, os estudantes não são iguais, imagina as turmas. Certo? Continuando aqui, já estamos terminando, se acalme. Ensinar matemática é, acima de tudo, ensinar a pensar. E aí a gente tem o nosso referencial teórico. Eu trabalhei, além dos autores clássicos, as práticas modernas, do diálogo com a BNCC, as tendências contemporâneas da educação matemática e o ensino centrado no estudante e no desenvolvimento das competências. Viu? Foi rapidinho. Ter didática é entender que você está passando, mas que você também vai receber, que você tem que alterar dependendo do estudante que você tem. E quando você faz isso, você se torna um excelente profissional. Eu sei que a gente não faz isso por amor, porque ninguém trabalha por amor, mas a gente tem que amar o que a gente está fazendo. Se eu estou na sala de aula, se eu estou ministrando as aulas que eu ministro, é porque eu amo o que eu faço. E quando se ama o que faz, se faz bem. E aí a dica que eu dou para vocês, meus pequenos, que já são grandes e logo estarão em sala de aula, ou já estão em sala de aula. Amem o que vocês fazem. Façam da melhor forma possível. Porque aí ninguém vai dizer que você não tem a capacidade para estar na frente de uma sala de aula.
Tem 4 atividades. Tem 4 atividades e tem 2 atividades e 2 avaliações relacionadas à didática. Respondam com calma, com atenção, tentem realmente, tá bom? E aí eu vejo vocês na aula de matemática mesmo agora, conteudista, tá bom? Tchauzinho, galerinha.